Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Kênia Freitas, tenho o prazer de estar mediando essa conversa aqui no Encontro Cinema Negro esse ano, de uma das sessões, né, da Mostra Internacional. A gente está fazendo o debate, né, da sessão que aconteceu, que está acontecendo dia 28, que começou às 15h30 e que vocês já assistiram aí os filmes, espero bastante. A sessão, né, contou com os filmes $75 mil, de Moise Togo, The Human Scarecrow, de Sená Sená, Me Chama de Neguinho, do Selim Arbi, She Had a Dream, Eula Jones, Fight to Disaggregate Broward County, da Janay J, e o Tomorrow is Another Day, da Ngendo Muki. Bom, essa sessão é uma sessão bem especial, né, de documentários que vêm, né, de vários países do mundo e que vão trabalhar, em geral, com histórias e personagens muito fortes, né? Então, acho que é uma grande oportunidade a gente estar aqui com dois realizadores, uma realizadora e um realizador, para conversar um pouquinho mais sobre esses filmes, né? Então, queria chamar aqui agora para a tela o Moise Togo, dos $75 mil, e a Janay J, do She Had a Dream, para eles falarem um pouquinho. E aí queria começar pedindo para vocês... e dizer também que a gente está tendo a mediação aqui do Léo Gonçalves, para a gente poder falar, né, em francês aqui com o Moise. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem, falar um pouquinho, né, sobre quem vocês são e se vocês quiserem já também um pouco onde é que esse filme entra aí na história de vocês, assim, mas mesmo começando... E onde vocês estão também, isso é bem legal da gente saber, daqui do Brasil. Elle fait la présentation et elle dit que c'est une session très spéciale avec des documentaires de plusieurs pays et des personnages très forts. Et elle vous a présenté Janay et Moïse comme deux personnes intéressantes qui vont parler de ces films, de leurs films. Alors, elle vous demande de faire vos présentations. If I can say just a little bit to Janay, I think it's important too. You can. She made an introduction and she asks you to make your own introduction too. So there's a good session now with good documentaries and avec the strong strong characters, and so I'm improvising just a little bit in this English. Sorry. Thank you, Leo. But the idea is that just introduce yourselves and talk a little bit on how the movie get to be in your lives. So, a gente pode começar pela Janay? You can start with you, Janay, and then with Moise. Nous commençons par Janay. Thank you so much. So my name is Janay Joseph. I am the director of the film She Had a Dream, Eula Johnson's Fight to Desegregate Broward County. And so this project came about through an internship at my local historical society, History Fort Lauderdale. And we decided to do research, my producer, Tara Chadwick, and I, on a local civil rights leader and a local civil rights activist, and how she led protests, which basically led to the desegregation of my community of Broward County, Florida. And so the film focuses on her triumphs and also the obstacles that she faced while undertaking this great task within her community during the civil rights
movement. So it is a pleasure to be here today, and I am looking forward to our topics of discussion. Obrigada. Thank you. So, Moise. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Mon nom est Moise Togo, je suis réalisateur du film 75 000 $. C'est un film qui a été réalisé dans le cadre de mon cursus au Freitas Studio National des Arts Contemporains en France. Et c'est un projet de deuxième année, un documentaire expérimental de 14 minutes. Donc, dans ce documentaire, je parle des conditions physiques et morales des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Le titre même du projet, qui est 75 000 $, vient du rapport de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui dit que dans certains pays africains, un squelette complet d'albinos se monnaie jusqu'à 75 000 $, d'où vient le titre du projet. Donc, j'ai mélangé la prise de vue réelle avec les images de synthèse 3D et en utilisant aussi la photogrammétrie. Merci. Então, ele se apresenta, né? Ele agradece a participação no evento. Moise é o cineasta, o diretor do filme 75 mil $. E nesse filme ele fala da condição física das pessoas dotadas de albinismo na África. Então ele aproveita imagens da Cruz Vermelha e outras imagens intercaladas com cenas que ele conseguiu gravar para a realização desse filme. A gente tem mais cineasta para chamar aqui. So we have one more film director to invite here. Tá bom. Eu queria chamar agora também para se apresentar e se juntar a gente no debate, né? O Sená do Yuma Scarecrow, para também se apresentar e falar um pouco de como é que o filme chega na trajetória. Alors, il y a un nouveau réalisateur qui nous rejoint, mais nous avons eu un petit problème parce que sa connexion a tombé aussi. Il s'appelle Sená, et bon, s'il revient, il va se présenter aussi. Eu acho que então a gente segue, né? Eu vou começar as perguntas, mas até antes das perguntas, queria só saber onde é que vocês estão falando agora, geograficamente, né? No mundo. Where are you speaking from? In which country, in which state? If you can say to us, Janay and Moise. Tu parles? Elle propose qu'avant de commencer, vous dites dans quelle région géographique du monde êtes-vous en train de parler en ce moment? Et moi, je suis actuellement au Burkina Faso dans le cadre du FESPACO. Il y a mon film, j'ai un premier film qui s'appelle Guakoulou, qui est sélectionné dans la compétition des courts-métrages de fiction. Donc, je suis là au Burkina dans ce cadre pour présenter ce projet. Très bien. Et si jamais la connexion commence à bégayer, ça peut arriver, quoi, en fait. La connexion est d'une très mauvaise qualité, donc je suis vraiment désolé pour ça. Léo, você traduz? Então,
Então, ele diz que está, nesse momento, no Burkina Faso. Ele está participando do FESPACO, tem um filme dele participando da mostra de curta-metragem de ficção, um filme chamado Guacolu, e ele até pede desculpas porque, como ele está nesse evento, pode haver algum problema na conexão e a qualidade não é muito boa nesse local onde ele está, então se qualquer coisa acontecer, já pede desculpa de antemão. And Janay, where are you speaking from? In the US or in another country? So, yes, I'm speaking from the US here in South Florida. I'm actually in a classroom from my university since I had classes today, so I am currently on campus. But yeah, the weather is very good here, despite there being no windows in this room, but the weather's been really pleasant lately. Thank you for that. Obrigada. E agora eu queria chamar de novo o Senat para se apresentar para a gente, falar de onde você está falando e se puder já dizer um pouquinho como é que o filme, né, o The Human Crackle, ele se relaciona com a sua trajetória, assim, bem brevemente. Do you speak English or French? Comment on parle, Senat? I think we have to... Oh, yes. Now wait, can you hear me? Yes. Okay. All right, Shaku, that's fine. Yeah, I speak English. I speak English and then a little French. My French is not so good, but yeah. So I just ask you to introduce yourself and to say where you're speaking from, and also if you can say a little bit on how this movie has a relation with your career of the moment you are living in, but just a brief introduction. So a brief introduction of myself and the movie. All right, sure. I think I lost you a little bit with the internet connection here. So yeah, my name is Sena. I basically do documentaries around African countries most of the time. I believe in controlling the African narrative, and I believe in celebrating African culture. So most of my stories are usually about African stories, but in a way that is celebratory. So I don't like to tell stories that is derogatory to Africa or a story that minimizes African culture. So every single thing, I feel like our lifestyle is something that is worth celebrating. It shouldn't be something. Most of the stories that you see from Africa just comes and then it's like a sad story, something bad is happening in Africa, someone is dying. I'm like, some of these are practices that we do all the time, and then they are not as bad as media pushes it. And then I work for some international broadcasters. So sometimes I push some stories and I'm like, okay, I need to control a story where when we do some things, it's not as bad as the media make it look like. It's our way of life and we love it. And it's not really a negative connotation as sometimes people depict it. So most of my stories are like that. And this is one story as such. There's a story about scarecrow, which is basically birds disturbing rice farm. And I think it's something that every rice farm experiences largely, even in Asia, everywhere. And then people use human scarecrows in Asia and every other place. But of course, technologies grow and there are different technologies depending on the budget and where the people can afford. But this story is unique to me because I feel like it's a small community of farmers who don't have enough money to afford high technology, but then they enjoy what they do and then they find their own way of life around it. And it's a beautiful story for me. I'm like, okay, they may not be able to afford high technology, but they are enjoying their process. They are making music and then they are just enjoying it. And it's a beautiful story for me. So I thought I should share it. Yeah. Thank you. And where are we speaking from? You are in Ghana? Or you are in Oh, yeah, I was speaking from Ghana. I'm in Accra at the moment. Yeah, the center of the world. Então, eu queria também aproveitar, né, continuar um pouco essa conversa e pensar assim, os filmes que a gente viu nessa sessão são documentários, mas são documentários que vão trabalhar, né, com um investimento formal ou investimento criativo bastante rico, assim. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mesmo desse processo criativo, como foi a realização e como foram algumas escolhas que vocês fazem, né? Vou começar pela Janay.
você trabalha, né, vai falar de uma personagem real, né, de uma militante dos direitos civis, e aí o filme vai misturar muito, né, as imagens de arquivo com também imagens mais contemporâneas, com entrevista. Ele tem uma montagem que é bastante desafiadora e interessante, assim, de assistir, assim, criativa, eu acho que é a palavra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foram essas escolhas formais mesmo para trazer essa história. E para o Senar, acho que, né, continuando essa pergunta, já olhando para o seu filme, tem essa coisa que você já trouxe aí na introdução, né, da alegria, de uma vontade de trazer a música, as presenças, e de como é que foi o encontro, né, com essas personagens ali, com esses espantalhos humanos, e como é que a música, esse uso da música, esse uso da criatividade também vai entrar nesse processo criativo do seu filme. So I will translate myself. The question is, it was basically about the process of creation of the movies, because we're talking about documentaries, but we're also talking about documentaries that are very creative, that are very eventful in the way that the edition and the materials that the movies use. So I was thinking about your movie, Janay, and how you intercalate found footage, other kind of archives with footage from now, and with interviews, and the way how you start to decide how to do that, what it was, just if you could tell us a little bit more about your process of creation. And with Sena, I was asking about how the music, it's an important part of your movie, and also I would like to know about this process of creation and how you get to know with these human scarecrows, how you get to know these characters, and what it was your interaction, your contact with them. So the idea is that just to talk a little bit more about your process. And I will just ask also to Moise, so I can maybe do the 3 questions, and then you can have a round with everybody talking about the movies. So